Existe uma ordem certa de estudar os conteúdos de matemática para o Enem? Ou eu posso selecionar os conteúdos e ir estudando da forma que eu achar melhor? A resposta para essa pergunta e muitas outras dicas sobre matemática eu vou te dar nesse vídeo. Seja bem-vindo, eu sou o Prof. Caio. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre o que você deve fazer, para dar o start nos seus estudos em matemática no Enem. E eu vou ser bem objetivo, pessoal. Depende, exatamente. Você pode ser um estudante iniciante ou você pode ser um estudante aí que já está no terceiro, quarto ano de cursinho. Com certeza, as estratégias que esse daqui vai colocar em prática não serão as mesmas que esse daqui colocará em prática. Afinal, esse daqui tem mais tempo de pré-vestibular, Ele já está acostumado com a rotina de pré-vestibular. Ele já estudou todos os conteúdos algumas vezes. Esse daqui está recém começando. Esse daqui precisa de um acompanhamento um pouquinho maior, Então vamos lá, pessoal. Se você é um estudante iniciante, Digamos que você está no terceiro ano do ensino médio, ou de repente você recém saiu do ensino médio, tá fazendo cursinho aí, quer fazer o Enem ou o vestibular lá no final do ano, o que você precisa fazer? Você precisa começar pela base. Você precisa se certificar de que a sua base na matemática está impecável. E quando eu falo impecável, pessoal, é 100%, tá? Você não pode ter dúvidas na base. Eu vou colocar aqui do ladinho os conteúdos que você precisa entender nesse primeiro momento, tá? Esses conteúdos aqui você precisa ter eles muito bem consolidados, tá, gente? Então, o que você vai fazer se você é um estudante iniciante? Você vai estudar esses conteúdos até que eles estejam completamente consolidados. E como que você vai saber se eles estão consolidados? Fazendo questões. Então, assista a aula e depois vá para as questões para ver se você realmente compreendeu esses assuntos. Se você é um aluno mais avançado, já fez alguns anos de cursinho, já não é a primeira vez que você tá nessa batalha, então você pode cortar um pouquinho de caminho. Na verdade, não é nenhum corte de caminho, é aproveitar a bagagem que você já tem para conseguir ganhar tempo e focar no que realmente interessa. Então, esses conteúdos básicos, Eu vou colocar de novo aqui, Você precisa saber se você realmente entende eles, Não é porque você está no terceiro ano de cursinho que é certo que você compreende todos eles. Não, eu tenho certeza que tem muito aluno que tem dificuldade nesses assuntos, mesmo já tendo feito alguns anos de cursinho. Então, como você sabe se você compreende bem o assunto ou não? Fazendo questões, tá? Você pode partir para as questões direto. Ah, professor, peguei ali um conjunto de questões de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum e não consegui fazer, Travei, faltou teoria. Então você precisa assistir uma aula, esclarecedora sobre esses assuntos, De forma que você tenha ali um jeito de criar uma base para daí depois voltar para as questões ou fazer novas questões e entender se você evoluiu ou se você ainda não aprendeu. Muito se fala sobre o estudo por questões para essa galera que é mais avançada. E o estudo por questões, ele é exatamente isso. Você pega uma lista de exercícios sem ter visto aula nenhuma e você resolve aquela lista. Ah, a lista tinha 20 questões, eu errei 4 questões. Aquelas 4 que você errou, você vai entender o porquê de ter errado elas, Qual o conteúdo ali que faltou, Qual o raciocínio que faltou para você acertar aquela questão? Isso vai ser o foco da sua revisão, isso vai ser o foco do seu estudo teórico, Aí depois de resolver as questões, você vai focar nessas que você errou e principalmente nos conteúdos que você errou, certo? Essa é a forma de você estudar por questões. Depois disso, você pode passar para uma nova lista de questões e repetir esse procedimento, tá? Quem é aluno mais avançado pode seguir esse procedimento, Eu recomendo, eu acho ele interessante, mas quem está ainda no início ou quem ainda tem que consolidar algumas coisas, eu já recomendo que tenha a aula antes de fazer as questões. Ah, professor, então quer dizer que se eu sou um estudante mais avançado, eu não preciso assistir a aula? Não, não foi isso que eu falei. O que eu falei é que você pode começar pela lista de questões porque você já teve contato anterior com aquele conteúdo. Agora, se o seu rendimento naquelas questões que você fez
não for bacana, for um rendimento abaixo do que você deveria ter tido, né, para os seus objetivos, então você precisa sim voltar para a aula e estudar aquele assunto, né? Você vai aprender a teoria e depois aí você aplica nas questões que você vier a fazer novamente. E tanto para o iniciante quanto para o avançado, a dica que eu vou dar agora serve. E é uma dica que você precisa levar com você até o Enem. Na verdade, ela é uma dica para a vida. Pessoal, antes de eu dar a dica, né, deixa o gostei aqui no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, que agora vem a dica. Gente, a matemática, ela é como se fosse uma escadinha. Você não pode subir 15 degraus sem ter passado pelos 5 primeiros, né? Você precisa passar pelos 5 primeiros, pelos 5 intermediários e pelos 5 finais até chegar no 15º. Então você precisa levar essa analogia para a matemática também. Se você está com problemas na base, não adianta nada você ir para assuntos mais complexos. Se você não domina os fundamentos da álgebra, né, equação de primeiro grau, expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas, se você não compreende 100% isso, nada vai adiantar você pegar uma lista de logaritmo para resolver, porque lá quando eu te ensino logaritmo, eu já pressuponho que você entende relações algébricas fundamentais. E isso, pessoal, é o que faz você aprender matemática, você ir construindo a base degrau a degrau, sem pular degraus. Você só parte do assunto A para o assunto B quando o assunto A estiver 100% dominado. Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você curtiu, então, né, não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo. A gente se vê no próximo.